Senão eu vou aproximar aqui e a gente faz sem o... alguma coisa. Tá melhor? Eu acho que tá melhor. Sim, olha lá, colocaram assim. Aí sim. Ah, tá melhor. Você quer começar tudo? Gente, é assim mesmo. E glória a Deus por isso. Vou deixar aqui, eu acho que não funcionou o microfone. Mas é assim que a gente começa, a gente não pode desanimar. E hoje eu quero apresentar, eu quero que a Zunilda, né, aqui se apresente para nós, né, Zunilda? Onde você nasceu, quem é a Zunilda, né? Porque eu conheço ela, gente, há aproximadamente há 1 ano, 2, mais ou menos, que eu conheço a Zunilda. Através da base. Através da base para gerações. Então, eu quero que ela se apresente para você. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Zunilda, sou casada, né, há 10 anos, vai fazer semana que vem, com o melhor carteiro da cidade. Olha! Temos, né, 2 filhas, tenho a Maria, de 21 anos, que fez essa semana, terça-feira, completou 21 anos, a Helena, de 8 anos, e hoje, meu genro favorito faz aniversário, gente, olha o presentão, está completando 24 anos. Praticamente, né, é a minha família. Nasci em Ponta Porã, no registro, mas na realidade eu nasci em Pedro Ram Cavalheiro. Olha que maravilha. Sou paraguaia de pai e mãe parteira. Sério? Sim. Não imaginava, Nasci gente. lá. E quem sempre me cuidou, eu sempre tive pai e mãe somente. Deixa eu desligar aqui que fica mais fácil. Pode ir. Só tive pai e mãe somente no registro, porque na realidade quem me criou, quem me educou muito bem, né, graças a Deus, foi minha avó paterna, a dona... como os paraguaios dizem, a Nha Bertola, ela que me educou, que me criou até a época de faculdade, quando ela faleceu. E sou professora, né? Ontem foi meu dia, olha que privilégio estar aqui, né? Sou professora, sou efetivada, vai fazer 25 anos no próximo ano, graças a Deus, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Sou mãe, professora, esposa, dona de casa. Hoje eu fiz, inclusive, eu e a Helena, né, fizemos um bolo, fizemos hoje um biscoitinho, que depois no final vou te entregar. Olha, gente, que honra receber um biscoitinho aqui. Olha, gente, você já fica sabendo, pode trazer comida sempre bem-vinda. Com certeza. Mas, Zunilda, me conta um pouquinho da sua trajetória cristã. Como que foi o seu processo, você veio de um lar cristão, como que foi a sua trajetória mesmo até aqui? Sim, então a minha avó sempre foi muito católica, né? Sim. Acho que como todo paraguaia, né? Eu acho que até brasileiro também, sim, porque eu nasci no Brasil, isso, mas mesmo assim, né, fala a gente nasce no Brasil, você já nasce católico. Sim, e lá eu lembro que ela gostava muito de fazer as procissões, né, com a imagem de capé, tudo que relacionado à igreja, né, ela participava, ela gostava, tinha um oratório cheio de imagens, só que ao mesmo tempo que ela era, né, bastante católica, ela também mexia com cartomancia, né, e de vez em quando ela falava assim, eu vou ver sua sorte. E eu chorava, porque eu não acreditava, né, naquilo. E aí eu não gostava daquele momento. Sim. E às vezes também eu confesso que os momentos ali, né, daquela questão, daquela rotina, não era muito chegada. Uhum. E eu acredito que sempre quando eu ia na igreja, né, eu fui batizada, crismada, né, tudo certinho. Tudo ali, isso. E eu lembro que quando a gente ia naquela parte ali das imagens e tal, eu me apegava muito à imagem de Jesus. Eu sempre tive assim uma proximidade realmente com Deus e através daquela imagem ali naquele momento, né? E de repente passei por alguns momentos e eu percebi então, né, que meu lugar já não era mais ali e comecei então a ir à igreja, frequentar uma igreja evangélica, né, na época, a Igreja Batista Restauração, na época quem trouxe foi o pastor Flávio, né?
Eu devo muito, né, a ele, a família dele, assim, que Sim. sempre me acolheu, né, em todos os sentidos, até num café, né, Sim. numa mesa com café, assim, ministrando, né, ali o amor de Deus para com a minha vida. E aí foi começando o processo. Eu confesso que eu fiquei, assim, uma época, quando eu estava gestante da Maria, né, há mais de 21 anos atrás, eu pensei em retroceder e voltar. Sim. E eu até tentei, eu lembro que eu tentei. Quando eu voltei, eu já me senti um peixe fora d'água, porque todo mundo é ali, né, naquela rotina, aquele ritual, né, do catolicismo, e eu, como já tinha provado, né, um pouquinho, né, ali da igreja evangélica, com sons, né, com dança. Sim. E eu amei, né, o que me cativou realmente foi o som, foi o louvor. E aí eu ficava assim meio que balançando, assim, todo mundo paradinho. Eu falei, gente, eu acho que eu tô, né, tô um peixe fora d'água aqui, né, mas sou muito grata, tenho amigos, amigas, Sim. né, amo a vida de todos eles. E aí eu percebi que já não era mais o meu tempo ali, né. Então, há 21 anos atrás, eu estava gestante da Maria. Que é a sua filha mais velha. Isso, né? Quando eu então fiquei firme, fixado mesmo no Senhor. E aí ela nasceu. Depois de um ano mais ou menos eu me batizei, desci as águas, né? Sim. E uma coisa eu falo, gente, eu agradeço muito a vida, até vou nomear, né? A dona Helena Puntel, que eu estava gestante, e eu falei para ela ali na avenida, na época ela morava, né, na Avenida Dorival Barbosa, eu falei, você não me empresta o banheiro? Eu acho que tudo assim começou ali mesmo, naquele momento. Ela falou assim, por que você não fica, Zunilda, para uma célula? E eu falei, célula? Uma célula, vamos ficar, tá? Depois vai ter um lanchinho. Eu falei, gente, não posso falar de célula, porque eu falo que eu tenho um amor por célula. Eu acho que é uma maneira de cativar, né, as pessoas de uma maneira muito simples, né? Dessa questão de estar à mesa, de juntar as cadeiras, tomar um tereré, ouvir uma palavra falar. Então eu falo assim, eu acho que a célula tem meu coração. E eu fui conquistada então numa célula de mulheres, e ali eu fiquei, eu já estava em torno de 7 meses de gravidez. E quando eu cheguei e participei daquela célula de mulheres, e lanchei, gente, quem me conhece sabe, né? Eu amo lanche, eu amo Foi pega mesa. pela comida, gente. Verdade. Viu, gente? Faça lanchinho pra convidar os irmãos. Sim, foi aquilo que me pegou. Falei assim, pensei, o que eu vou fazer em casa mesmo? Era uma sexta, eu lembro, era uma sexta-feira, às 4 horas da tarde, e aquele lanche, aquela mesa farta. Por isso que a gente ama a tia Rosmari lá na base, porque ela, tem nosso coração. Ela capricha. Eu confesso, tia, às vezes eu chego mais cedo pra poder filmar um lanche, tá bom? Fique só entre nós, tá, gente? Então, e aí fiquei, dali nunca mais parei, né? E na época eu lembro que eu morava longe da igreja. Olha. E esse casal, né, me abraçou, me acolheu, e eles passavam lá em casa para buscar, né, a mim e a Maria, né? Que lindo. Eu era mãe solo, né? Sim. Tava como mãe solo, e eles passavam lá em casa. Eu falava, não preciso, que era uma quadra e meia mais ou menos, né? Eu falei, não, eu passo aí, pego o carrinho. Não, eu vou, nós vamos passar. Então eles faziam questão de ir lá em casa. E isso foi me acolhendo, isso foi me enchendo, né, do amor de Deus. Então você se sentiu amada, isso, né? Através da vida deles. Isso, né? Mesmo, eles me constrangeram com aquele amor, com aquele cuidado. E permaneci ali, né? Eu falo que sou fruto também deles, né? Eu até me emociono que possa existir mais pessoas assim, né? E que de fato realmente nos acolha, nos abrace. Porque às vezes a gente percebe as pessoas, você me dá uma carona, aí você vê, mas tem barro, mas é longe. Sim. Mas tem que ser assim, mas tem que ser assado. E assim, não, né, tem pessoas que realmente não ofertam com amor, com carinho, uma carona, né, um abraço. Então, são várias formas de a gente cativar alguém, né? Com lanche à mesa. Né? Eu falo, a Karen me ganhou um abraço, ela me deu um abraço, gente. Então, eu falo que é isso que é o evangelho, né? Deus, ele atua nas coisas simples
da nossa vida, do dia a dia, né? A gente pode ministrar uma palavra? Pode levar uma palavra para alguém? Pode. A gente pode dar um abraço, mas a gente pode servir um lanche, você pode convidar alguém aí para tomar um tereré. Deus, ele age nas coisas simples do nosso dia a dia. Verdade, é isso mesmo. Cada detalhe, né? São detalhes, Deus é Deus de detalhes, né? É verdade. E aí eu sei que depois que eu realmente firmei no Senhor, que eu, né, desci as águas, eu confesso que, por exemplo, as viradas de ano, normalmente eu sempre passei na presença do Senhor, sempre fiz questão, né? Sempre pegar meu ano, receber um novo ano, e a partir de então, assim, a minha vida foi sendo transformada, né? E eu estava, né, lembrando, né, são tantas emoções, são tantas coisas. Eu falo que não dá só um podcast, acho que dá um livro, né? Então, olha, quem sabe aí, ó, um livro das Unildas, gente. Alguém comentou comigo. Incentiva, né? Falou pra mim assim, porque tem uma pessoa aqui, né, em Rio Brilhante, que lançou um livro. Sim. E aí essa pessoa, que é a Lu Jores, ela falou assim, você, por que você não lança o seu? Né? Olha. E tô pensando, mas na verdade eu preciso colocar em prática, né, gente? Professora, né? E eu gosto de escrever. Esses dias eu falo, gente, eu tô fazendo um podcast, Zunilda vai fazer um livro. Gente, tem que ser ousado no verdade, Senhor. Com certeza, com certeza. E com certeza seu testemunho vai abençoar muitas vidas. Amém, amém. Não sei se você assiste a pastora Tânia Tereza. Sim, gosto muito. E aí ela fala, ela tem acho que um livro, ou é o primeiro vídeo dela que fala do lixão da cidade que ela morava. Jardim, não é Jardim, é ali Guia Lopes do lado, não é? Guia Lopes, nós tem um outro Aquidauana. Do lixão de Aquidauana, né? Pro mundo. E eu me sinto assim, às vezes, porque eu falo com meus alunos, né? Aí ela veio com professora, gente, sou apaixonada pelos meus alunos, aprendi a me apaixonar pela profissão, amo de paixão. E eu sempre falo meu testemunho para eles, né? Que às vezes eles reclamam de uma coisa, de outra, que não tem, a gente, né, observa. E eu lembro que eu fui uma frequentadora do lixão, né? Eu já fui no lixão. Eu morava, né, com a minha avó sempre teve bastante dificuldade para me criar, para trazer o pão, né? Na época sempre o aposentado sempre ganhava pouco. Eu nunca tive um amparo, né? Seja de pai, de mãe. Então, minha avó era tudo, né? Ela que era meu pai, ela era minha mãe, minha avó, era tudo. E ela que trazia, então, o pão para a mesa, né? E às vezes eu tinha vontade de comer uma fruta e ela não tinha condições de comprar, né? E eu lembro, eu não sei o pessoal aí, que é da minha época, né? Mais velhos, tinha uma frutaria na Avenida, né, Benjamin, e essa frutaria, né, que não existe mais, era ali mais ou menos perto do antigo Cacau Show. E eu passava lá, eu lembro criança. Era lá perto do Açaizeiro, né? Isso. Eu peguei essa época. E ali ficavam frutas da frutaria que já estavam passadas. E eu comia como a fruta? Quando eu passava ali, pegava uma maçã, uma banana. Eu lembro até hoje, gente, eu passando ali e recolhia algo para levar, para poder comer, porque às vezes a minha avó não tinha condições. É claro, gente, que era uma fruta diferente, né? Porque ela tinha um espaço para plantar e ali ela plantava para nós. Tínhamos algumas frutas, sabe? Ela sempre foi uma pessoa do agro, né? Tinha épocas que ela plantava uma fruta ou outra, a gente sempre tinha um mandiocal, né? Graças a Deus. Mas uma coisa ou outra eu lembro que a gente pegava ali, né? Talvez a necessidade e tudo, né? Eu sou daquela pessoa que também, sabe, daquele pessoal que falava assim, tem pão velho? Esse dia eu fui no meu cunhado, era a hora do almoço, eu falei pra ele assim, bate palma, né, que lá em Dourado, eu falei, tem pão velho? E aí o meu sogro tava lá e falou assim, perdeu, cheguei antes. E caímos na risada, né? Mas sou de pegar, né? Agradeço as pessoas, né, que se lembram, que me conheceu naquela época, como a Rita Miguel, né, e seu esposo Raimundo, que são meus padrinhos, inclusive, né, da época da Igreja Católica. Na verdade, eles são nossos padrinhos de casamento, também.
E ali o Tião também, conhecido como Tião Maravilha, eu lembro que eu ia na casa dele e ele sempre, né, ofertava um pão. E a minha avó falava assim pra mim, assim, meu Deus, você come bastante pão, você vai ter que casar com o padeiro. Ela achava que eu ia levar ela à falência. Porque, de fato, gente, sempre gostei de pão, né? E eu ia lá, eles me davam pão, eu sou muito grata, sou muito agradecida. Sim. Eu acredito, Simone, que quando nós passamos por certa dificuldade, por certas lutas e adversidades, nós nos tornamos mais fortes. Sim. Né? Então, independente da situação, do momento, aonde a gente está passando, seja no trabalho, seja no relacionamento familiar, aonde o Senhor permitiu que isso acontecesse, é porque é para o nosso bem, para a gente se tornar mais forte e para a gente auxiliar outras pessoas, né? Sim. E é isso, eu passei por muitas coisas. Até brinquei com a Simone, falei, prepara o lenço. Eu peguei um monte, gente, já deixei aqui, porque ela falou que eu ia chorar. Eu preparo o lenço. Eu já vou preparar, porque eu sou chorona. E também prepare que vai ter gargalhadas, que eu gosto muito de rir. Adoro. Amo. Mas, Nilda, você falando assim, né, da sua profissão, de como você foi criada, então assim, eu observo, né, assim, você é uma pessoa muito batalhadora, né, você veio de uma origem humilde, né, fez uma faculdade, se tornou professora, né, e no meio cristão hoje você tem eu falo que a escola é seu campo missionário. Verdade. Né? De levar o amor, de levar o cuidado, eu acredito que principalmente a profissão de professor, ela não existe se não tem um amor. Porque você vai lidar com vidas. Sim. São crianças de todos, né? De todo jeito, né? Você encontra criança de todas as classes sociais, de todas as dificuldades. E se você não tem o amor, né? Para ministrar na vida das pessoas, daquelas crianças, sim, se torna, eu falo, difícil. Com certeza. Então, assim, o teu caminhar, e por ser cristã, te ajuda muito na escola. Com certeza. Gente, eu não estaria na escola, né, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o amor dele para comigo, né. Eu confesso que eu fiquei em torno de uns 7 anos e aí eu percebi que eu estava estava depressiva. Eu passei por vários momentos, né, quando você falou a sua filha mais velha, né, eu tenho um filho, né, com o Senhor que se chama Gabriel e ele esse ano teria feito 24 anos. Né? Você já teve uma perda. Isso, e quando eu entrei então para a educação, eu entrei gestante do Gabriel. Isso em 2001, né? Aos 7 meses, eu acho, mais ou menos, também por aí, ou menos até. Eu entrei na escola Sidney Coelho Nogueira, onde fui, né, assumir o meu concurso. E eu lembro que eu estava gestante então do Gabriel. E aí ele nasceu, viveu 8 meses de vida, né? Aos 7 meses descobrimos uma enfermidade nele, ele faleceu aos 8 meses. E eu continuei, claro, ali na educação. E eu lembro que eu ia dar aula, às vezes eu dava aula e me lembrava dele em alguns momentos. E enquanto eu dava aula, enquanto eu escrevia, porque nessa época eu escrevia bastante, né? Sou da época da lousa ainda, né? Também. Copiei muito, gente. Lousa. Enquanto eu passava, as lágrimas corriam ali, sabe? Mas só que quando ao virar, eu já olhava para meus alunos já com um sorriso no rosto, né? E sempre com amor, sempre com carinho, sempre, até que um certo dia eu percebi que parece que eu estava adoecendo, mas na realidade não eram os meus alunos, era o sistema, né? Era o sistema ali de ensino e eu acabei então saindo por uma época. E quando eu percebi que alguns anos se passaram e que o chamado estava voltando, eu tenho algumas pessoas que quando saem, né, ficam fora ali de sala, eu fiquei readaptada, né, por algum tempo, por alguns anos na realidade. E aí eu senti, falei, gente, é a hora, eu quero voltar. E eu tava assim, cheia de gás, cheia de amor. E eu falei pra alguém, né, pra uma pessoa ou outra, eu vou voltar. Zunildo, você é doida, todo mundo querendo sair, você querendo voltar. E foi isso mesmo, tinha muitos professores ali, né, querendo ficar, né, permanecer fora e eu querendo voltar, né. E de fato eu voltei muito feliz, voltei em 2019, assim, cheio de gás. E fiquei tão triste que daí 2020 veio a pandemia. Ai, assim, parece que jogou água assim naquele, né? Jogou por um tempo, né? Sim. E aí eu continuei, perseverei e percebi realmente que eu tenho um amor pela educação. E Deus estava aqui pensando esses tempos, hoje mesmo, essa semana pensando.
Porque na realidade quando eu fiz a faculdade de letras, eu confesso, gente, não foi para dar aula, não queria, mas Deus pegou. Era para trabalhar com jornalismo, porque quando eu li lá letras com ênfase em jornalismo, eu falei, gente, eu amo, é chique demais, vou Eu que entrar. falo, gente, hoje eu fico me analisando, eu falo, gente, eu tinha que estudar qualquer coisa na área da comunicação. Com certeza. Porque eu sei me comunicar, gente. Eu gosto de estar aqui com vocês, E de gosta, falar, né, gente? Faz de estar bem. junto e vamos conversar. É isso que eu sei fazer. Isso, você vai ter esse chamado. Né? E aí, de repente, quando eu percebi, eu tô de volta e eu falei, gente, eu tenho amor realmente, né, pela educação, pelos meus adolescentes, jovens, amo dar aula. E você tem uma energia para os Amo, jovens. Gente, eu nunca vi as gente. Unilda atriz. Alguém já viu? Fala aí, porque eu não vi. Eu amo, gente, no noturno, então, meu Deus, quando eu dei aula para um aluno de 80 anos, o seu Antônio, gente, eu fiquei assim, apaixonada, principalmente quando ele saiu e ele desfilou ali, sabe? E no dia da formatura, eu confesso, gente, acho que eu chorei mais que os familiares, né? Porque é tão gostoso, é tão bom quando você... Gratificante, é gratificante, você percebe o seu trabalho. Porque eu sempre falo para meus alunos, eu tô na sala de aula não somente para ensinar a língua portuguesa, mas para ensinar a termos uma vida diferente, né? A sermos pessoas realmente que impactam outras vidas, né? E eu amo a vida deles, eles não sabem, né? Acho que vai ficar só entre nós. Mas eu oro pela vida deles e às vezes eu me pego chorando pela vida deles, sabe? É o seu campo missionário, né? Onde Deus te levou, né? É igual eu falo, a gente não precisa de um púlpito para levar a Jesus, né? Assim como existem os pastores, né? Para cuidar das ovelhas, os evangelistas. Todos nós temos um campo missionário e eu acredito que o Senhor tem vidas que só eu vou alcançar, que só você aí na sua casa vai alcançar. Com certeza. E a gente precisa ter esse coração disposto e disponível no Senhor. Não ter vergonha mesmo, gente, de levar o Evangelho, de levar aquilo que você vive, que você acredita, você ser simples, você ser puro, pregar da maneira que você sabe, né? Às vezes você vai ministrar a vida de alguém aí, apenas cuidando de alguém, dando um abraço, tomando um tereré, e isso é muito precioso. Então a escola é o seu campo missionário. Sim, eu vejo isso. E eu tenho 48 anos, eu já falei, né, gente? Nem parece. E aí eu estava na esperança de me aposentar daqui 2 anos, mas aí descobri que tem um ano extra, né? Mas tudo bem. Só que assim, só de pensar que esses 2 anos ou 3, né, vão passar e passam rápido, né? Não é verdade? Gente, esses dias eu me peguei emocionada. Emocionada, assim, porque tem alunos que vou ter que me despedir, vai chegar uma hora que eu vou ter que me despedir. E é muito bom, muito gratificante. Esses dias alguém perguntou algo assim pra mim, e a gente conversando e tal, e eu falei pra essa pessoa, falei, tão gratificante. Queria você chegar numa sala de aula, hoje mesmo, né? Eu cheguei no 6º ano e praticamente há 2 semanas que eu não ministrava aula devido à semana, né, de jogos dos alunos e tal, em homenagem ao Dia da Criança, e a nossa semana agora, né, que retornamos hoje. E aí quando eu entrei, gente, no 6º ano, professora, parece que eu fazia 1 ano que eu estava longe daquela turma, daquela sala. O carinho ali que eu recebo, então, assim, assim, é de milhões, o valor é de milhões, sabe? Quando eu entro e um aluno diz assim, professora, eu fiz 3 gols para você. Olha. Porque eu sei, gente, que a matéria que eles mais amam não é língua portuguesa, gente. É educação física. Realmente. Eu sou uma pessoa realista. Mas quando o aluno fala isso, impacta, sabe? Me alegra. Sim. Ou quando eu chego, eles me veem, professora, vem um abraço e outro beija. E me dá cartinha, né? Gente, não tem preço, não tem É o valor. reconhecimento da sua profissão mesmo, né? É aquela sensação de estou fazendo um bom trabalho. Isso. E às vezes eles falam assim, eu sei que às vezes não é verdade, né, gente? Eles falam assim, professora, eu amo português.
Mas na realidade eles querem dizer eu amo você, né? E eu sempre falo pra ele, eu também, né? Amo eles, sabe? Eu falo amo vocês e faço coraçãozinho e gosto realmente de estar com os meus alunos, sabe? De estar próximo, de estar conversando. E quando você até perguntou algum testemunho, alguma coisa, né? Duas coisas que me vêm à mente. O primeiro, que logo quando eu entrei, né, no noturno, na igreja, e também estava, né, entre a igreja e entre a profissão, né? Entre a igreja e entre a profissão, eu falei, meu Deus, e agora? Eu amo dar aula noturno, mas também quero ir para a igreja, né, no período noturno, né, também. E ali eu lembro que eu estava naquele primeiro amor, né, Simone? E sempre ia na igreja, tal. Na realidade, se pudesse, eu acho que eu ficava de segunda a segunda, né, na igreja. E orando pelos meus alunos, isso já o pessoal do noturno, né? E de repente um dia eu tô, né, num local, assim, acho que para comemorar o aniversário de alguém, e estava, né, o pastor Joel e a pastora Karen hoje, né? Mas ainda eles não eram pastores. E de repente ele falou assim, você lembra que você foi minha professora? Eu olhei pra ele assim, falei, sério? Porque eu lembrava do irmão dele, até lembrava ele levando atividades para eu corrigir. Falou, eu ia, né? Ele conta que ele ia mais por causa do lanche. E aí, eu sempre orei por todos os alunos. Eu falo, gente, o lanche é essencial em todos os lugares. E eu sempre orei pelos meus alunos. E quando eu ia em determinadas igrejas ou em determinados lugares, eu ficava tão feliz que eu via alguns alunos. Falei, nossa, a oração está fazendo efeito, né? Estou vendo a vida dos meus alunos sendo transformada. E o testemunho é esse, que orei pelo pastor que fez o meu casamento e do meu esposo, né? Olha que maravilhoso, gente. Que fez um ano já, né? Mais de um ano, pro ano passado, em julho. Se não me engano, dia 14. O nosso casamento, diríamos, de véu e grinalda, né? Nós já somos casados no civil, né? Sim. Tá fazendo 10 anos. E olha eu só. Eu também não fiz festa, gente. Vocês têm que interceder aí pra mim. Acho que eu preciso fazer uma festa, hein? Bora lá, gente. Alguém marca o meu marido aí pra lembrar ele. Isso. Bora lá, gente. Eu casei no civil também, mais festa. Então não fiz. Tive a benção do pastor Luiz. O pastor Luiz fez a benção também. Tá, então já vou Mas te é importante já vou te celebrar. dar uma dica, gente, porque não é todos os maridos, né, que tem assim aquele, né, que se o toca. sonho, fala o sonho. Isso. E Deus plantou em mim, na verdade, logo depois de 3 meses de casada, Deus falou, eu quero que vocês casem assim, ao sair o casal de um casamento que nós somos convidados. E aí foi passando, e aí eu falei pra minha filha Maria, né, antes dela se casar, acho que ela já estava noiva, me parece, eu falei, já sei, vou fazer uma surpresa pro Marcos, vou pedir ele casamento. Pronto, amiga, o que eu fiz? Conversei, né, com a Maria, que a minha filha sempre dá umas ideias, e entre uma ideia ou outra, né, eu e a Helena fizemos uma surpresa, entregamos um presente, no presente era uma caixa de bombom dizendo, né, na verdade a filha entregou pro pai, dizendo, casa com a mamãe. Meu Deus. E deu certo. Viu, mulherada? Fica a dica aí das amigas. Valeu muito a pena, deu tudo certo. Foi um sonho realizado. Realizamos o sonho, e através, né, de um ex-aluno meu, que é um pastor, né? Então, um testemunho é esse, né, como professora. E o segundo testemunho que também me marcou bastante, que eu tinha um aluno, não vou citar o nome, e eu percebia ele foi meu aluno do 6º ou 9º ano. Ele sempre triste, ele sempre com capuz, né? Sempre se escondendo. E os professores sempre reclamando. E reclamando dele, reclamando. E eu sou assim, prof-mãe, né? E coruja, né? Prof-mãe coruja. E eu não gostava muito que reclamava do meu aluno. Eu sempre colocava ele para participar, ele participava e tal. E comigo, sinceramente, me dava assim, o mínimo de trabalho possível. E foi passando um tempo, um dia eu chamei ele e falei assim, olha, fulano, vamos conversar? Aí sentamos lá fora e conversamos. E ele se abriu, ele contou pra mim toda a vida dele, o que ele passou, né? As mazelas e tal, e foi contando. E eu senti, sinceramente, né? Eu tenho uma conexão, assim, eu falo muito com Deus e com o Espírito Santo, e eu senti uma palavra muito forte, não sei se pode dizer, sobre... não sei como eu falo, não sei se eu já essa é a palavra mesmo. Essa é a palavra. E
aí eu fiquei assim bastante preocupada, que eu tive esse sentimento, né, de que ele estava deprê, que ele poderia fazer algo, né, contra a vida dele. Sim. E eu falei, você não quer ser atendido por um psicólogo? A gente vai atrás, vamos ver e tal. E sei que eu tentei, assim, né, da minha forma, auxiliá-lo, ouvi-lo, né, auxiliá-lo, ajudá-lo. E a partir daí eu percebi e conversei bastante com ele, sempre motivei ele, né? Sim. O quanto ele era valoroso, né? Conversei com ele assim para motivá-lo realmente que a vida dele era importante, Sim. né? Que a vida dele é importante, todas, né? Todas as vidas, nossas vidas são importantes, são especiais. E com o passar do tempo, quando eu percebi, ele começou então a aparecer, né? Tirar aquele capuz. Na verdade, era como se fosse uma capa sobre o que ele estava vivendo, né? Isso. Ele estava se escondendo de algo que ele sentia, que ele vivia ali, né? Como se fosse uma máscara. Isso, né? uma resistência. E de repente ele começou realmente a praticar esporte, ele começou a ser um outro menino, a dar menos trabalho possível. Ele realmente assim foi impulsionado. E ali naquilo um dia ele me mandou mensagem, a gente até hoje, né, mantém, né, contato. De aluno passou a ser amigo, né? Ele me chama de Tia Azul. E aí ele, na época ainda era meu aluno, né, ainda não tinha saído ainda do fundamental. E ele começou então a praticar esporte e um belo dia ele foi até Campo Grande e mandou mensagem, né? Tipo, meio que chamando para ir lá ver. Eu falei, olha, eu com certeza iria, mas né, naquele momento, naquele dia eu tinha um compromisso. Falei, mas deixa para a próxima vez. Mas fiquei na torcida ali tudo, acompanhei as fotos, ele mandou algumas imagens, postei, né, como fã mesmo, né, além de professora fã. E eu não me esqueço o dia que nesse jogo, se eu não me engano, nessa luta, ele tirou foto de uma medalha e mandou para mim. E ele escreveu assim, para você nunca dizer que você não tem um aluno, né, campeão. E isso me marcou muito, porque eu até falo para você, professor e professora, você pode marcar vidas de forma positiva, dando um abraço, incentivando, dizendo que eles são importantes, que eles são realmente especiais na nossa vida. E faça a diferença. Né? Faça a diferença, seja a diferença na vida do seu aluno, da sua aluna. Me dói muito, sabe, Simone, quando eu vejo um professor, uma professora que não trata bem, que olha com um olhar, às vezes, sabe, aborrecido. E os meus alunos, eu me tornei praticamente amiga, eles desabafam. Esses dias até eu comentei com alguém, né? E a pessoa até achou que eu era psicóloga. Não sou, gente. Na realidade, eu sou professora formada em letras, né, em portuguesa, e tenho pós em psicopedagogia, né. Mas, assim, todo professor, ele é um pouco pai, um pouco mãe, um pouco psicólogo, neurologista, um pouco de tudo, gente. E eles falam pra mim, né, eles reclamam de algumas pessoas, de alguns profissionais que às vezes chegam, né, não sorri. Sim. Eu lembro uma vez que eu cheguei, eu era, acho que substituta, inclusive, bem lá no início da carreira. E eu cheguei já com um sorriso espontâneo e eu não me esqueço disso. Sabe o que eles falaram um para o outro? Eu não lembro se era sexto, sétimo ano. Olharam e falaram assim, ela sorri. Gente, eu falei, meu Deus, quem tem passado numa sala de aula? Né? Quando um aluno fala para o outro e é impactado, ela sorri, tipo assim, gente, ela é gente, né? E é isso, eu amo o que faço, amo a minha profissão, eu amo os meus alunos, sou fã deles de carteirinha, torço por eles. E é tão bom quando o aluno, no final, né, você vê que às vezes ele tinha dificuldade de ler, ele está lendo. Quando ele tinha dificuldade em expor, em conversar, em falar, de ir à frente, e esse aluno chega e fala assim, você viu, professora? Você viu? Estou melhor na leitura. Você viu como eu estou falando, como eu estou expondo? É muito gratificante, é muito, muito, muito. Eu imagino. É muito recompensador, sabe? Você ama o que você faz, né? E eu falo assim, você achou no Senhor o seu propósito, né? Da educação. E eu falo que muitas vezes, talvez o que falta para alguns é isso mesmo. É achar essa alegria no Senhor, de entender, né, o tempo ali, entender os alunos,
ter um olhar também de compaixão, que eu acho que isso que o Evangelho traz pra gente, isso, né? Porque a gente, à medida que a gente sabe o amor que Jesus teve com a nossa vida, com a nossa debilidade, e sabe que mesmo assim Ele nos ama incondicionalmente, a gente começa a ter mais compaixão das pessoas. A gente muda o nosso olhar, né? Eu falo que a gente perde muito o julgamento em si, porque eu sempre brinco assim, eu falo, só não acredita que o outro pode mudar quem ainda não mudou. Verdade. Porque quando você tem... Já anota aí, gente, essa frase. Escreve aí agora e já compartilha. Aproveita, gente. Porque quando você tem a convicção da onde Jesus te tirou, de quem você era sem Deus, aí você tem a real certeza que não tem nada impossível para o Senhor. E não tem pessoa nesse mundo que o Senhor não possa transformar. Que Deus não ama, né? Não tem ninguém que Deus não ama. Eu falo, Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, não faz acepção de não pessoas. faz acepção de pessoas. Deus, Ele ama incondicionalmente. Então, quando a gente tem esse olhar de compaixão mesmo, de entender, de olhar para nós, né? Eu falo que a primeira é as nossas misérias, né? A gente olhar, a gente começa a ter compaixão do outro, né? Sim. Às vezes você vai no mercado mesmo, alguém te dá, né? Eu falo comércio, né? Porque é mais onde eu vou. Às vezes a pessoa te cumprimenta mal, tá de cara feia, mas você não precisa devolver do mesmo jeito, né? Dá um bom dia, se você souber o nome da pessoa, fala o nome dela, dá um sorriso para ela, porque eu acredito também a área da educação, igual você falou, você adoeceu. E realmente as pessoas adoecem nesse meio, né? Então Deus te reavivou, sim, né? Então, eu falo que é Jesus mesmo que restaurou a sua vida e te deu essa alegria no educar e no olhar também para a vida do outro. Verdade, restaurou a minha sorte, né? Restaurou. Tanto que tem algumas canções que eu lembro, né? Falando sobre isso, né? E Deus restaurou, porque nem sempre, né? Para quem me conhece, nem sempre tive sorriso, nem sempre tive essa alegria de viver. Tantas pessoas, né, que já me conheceram, né, até os meus parentes, talvez. Eu lembro uma vez uma amiga minha, né, que também é professora, ela fala assim, nossa, a Zulilda mudou muito. Meu Deus! Se fosse em outra Será época... que ela era aquela professora de cara feia, gente? Cadê os alunos das antigas aí pra me contar? Gente, eu falo com meus alunos hoje, falei, nossa, vocês têm assim a professora. Porque eu confesso, gente, nem sempre foi tudo flores, tá? Eu lembro que no início eu era muito rígida, muito ríspida, né? Muito realmente assim, de pegar, de puxar aqui, igual porque fazia isso com a gente, né? Então eu aprendi de puxar aqui, né? Olha, gente! De puxar a orelha, tá? Gente, há 25 anos atrás, né, amiga? Podia. Mas graças a Deus eu aprendi, né? E peço perdão, gente, se você estiver aí do outro lado, tá? Me perdoe. Ela mudou, gente, importante dizer. Eu lembro até nome, né, de pessoas que eu fui realmente ríspida, rígida, talvez com cara feia, mal-humorada, estressada, magoada. Por quê? Porque eu não tinha Jesus, né? Porque eu não tinha o Senhor como meu único suficiente Salvador, porque eu não tinha essa alegria de viver e de dar ao outro aquilo que eu recebo de Deus, né? Então, assim, eu voltei realmente, eu creio que para fechar com chave de ouro, para encerrar daqui a um tempo, né, minha carreira, como diz na palavra de Deus, melhor o fim do que o começo. E eu creio que vai acontecer isso comigo, porque realmente eu amo o que eu faço. Deus colocou um amor, né, pelas pessoas, pelas crianças, né? Eu falo criança, são minhas crianças. A minha filha Maria fala, ai mãe, quando você fala assim, eu até imagino tudo criança. Aí quando eu vejo os cavalões, ela fala. Mas pra mim, eu falo, gente, eu como mãe e como prof, olha, não mexe com os seus filhos. Eu falo filho, gente, porque eu tenho genro, como diz o pastor Daniel lá de Dourados, eu não tenho genro, eu tenho um filho. Olha, então, são filhos, são 3, né? Tanto que o meu genro, ele colocou o sobrenome da sogra. Olha, gente, que privilégio, gente. Eu confesso, quando eu fiquei sabendo, claro, chorei, né? Claro, fiquei emocionada, né?
E esses dias a Maria enviou pra mim, né, o crachá, e ela fala, mãe, não posta. Que ele já fala, não, a tua mãe posta tudo. Não posta, mãe, claro que eu não ia postar, né, gente? Mas daí eu falei, gente, como é lindo, parece com a mãe. Parece com você, Adriana, não fica triste não, não fica não, tá? É com você que parece. Mas eu fiquei muito feliz, né, com o sobrenome que o meu genro colocou. E claro que eu já me perdi na conversa, né, gente? Mas assim, me perdoe, tá? Se eu fui uma professora mala na sua vida, caso você esteja aí do outro lado, tá? Peço perdão, por favor. Mas assim, a gente aprende, né, com Deus a ter um olhar diferenciado. Um olhar diferente, isso, né? a amar, a se colocar à disposição, né? Isso eu falo, a Zulilda tá dando o testemunho dela com relação à escola, né, gente? Que ela tá ali na escola, mas isso é para qualquer profissão, né? Aonde você estiver, o Senhor quer te usar. Certeza. Aonde você estiver, se você trabalha numa loja, né? Se você tá no mercado, se você é um médico, dentista, independente da profissão que você tiver, o Senhor, ele vai enviar pessoas para você, né? Pessoas que você vai ter acesso ao coração. Eu falo que, gente, qualquer pessoa que tem mais influência do que uma manicure, uma cabeleireira, gente. Verdade, com certeza. Ela fica ali, uma hora ali, ó, com a mãozinha ali, né? Tem uma oportunidade de ministrar. Então, por isso, deixa eu enviar um abraço, um oi para Ilkia Vilela, que eu amo, né? Que foi assim, Deus usou bastante a vida dela para ministrar o amor de Deus, né? Eu lembro que a primeira vez, estou muito emocionada hoje, gente. Pode chorar. A primeira vez que eu fui fazer a unha na casa dela, era, se eu não me engano, véspera do meu aniversário, ou era do meu aniversário, não tenho muita certeza. E ela me recebeu ali com um café da manhã maravilhoso. Gente, uma manicure que te recebe com carinho, com um sorriso e com café na mesa, não perde nunca mais o cliente, né? Já ganhou. Já ganhou. E Deus usou bastante a vida dela, né? Para ministrar o amor de Deus na minha vida. E, na realidade, um trabalho de manicure ali, cliente, nos tornamos amigas. Que e amigas para a eternidade, né, Ilkia? Glória. E é assim, é isso que você falou. Deixa, né, Deus usar a sua vida. Seja você como pedreiro, seja você taxista, onde você estiver, né? Seja você, o que mais, gente? Padeiro, padaria tudodebom.com, né, gente? Aonde você for, o que você estiver fazendo, faça com amor, faça com zelo, faça com alegria. Porque quando você faz realmente com amor, com alegria, você agrada o coração de Deus. Porque diz na palavra do Senhor, fazer como estivesse fazendo, né, a Deus e não a homens. Então faça como estivesse fazendo a Deus, fazendo ao Senhor, porque você alegra o coração dele, né? E quando ele se alegra, meu Deus, né, uma alegria assim do alto do Senhor vem para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa saúde. Às vezes eu ouço, né, papo de prof, né, gente, não quero entregar o povo não, mas sabe, né, eu não aguento. E aí eu vejo elas conversando e tal, e falo assim, de remédio. Qual medicação mesmo está tomando? Essa medicação, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali. Eu fico lá no meu cantinho só assim, ó. Falei, meu Deus, eu acho que eu não sou normal. Porque realmente, a gente sabe a profissão e tal, a nossa vida diária, né? Mas eu fico tão feliz que, graças a Deus, assim, sabe? Não tenho nenhuma dependência, né, de medicação. Tanto que quando eu fiquei grávida e eu tive a Helena quase aos 40 anos, né? Eu tenho 48, ela tem 8, né? E aí quando eu cheguei no médico, por causa da idade, a partir dos 35 você tem que então ter um outro tipo de acompanhamento, certo? Eu cheguei então no médico ali, né, especialista e tal. E aí ele perguntava, você tem isso? Não. Você tem isso? Não. Você tem isso? Não. Você tem isso? Não. Ele olhou pra mim e falou assim, oxe, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, então é porque, né, o posto de saúde me enviou, acho que por causa da minha idade. Então, era isso, né, que era a partir dos 35 e tal. Cuidado. Isso, mas graças a Deus, assim, Deus tem, assim, me abençoado, né, nos abençoado com saúde, com paz, com alegria, porque eu creio que eu tenho um coração muito grato.
né? Eu acredito que você acompanha meus status, né? Meus stories, né? Meus status. Eu sempre estou agradecendo, né, a Deus pelas pessoas que Deus coloca na minha vida, na nossa vida. Cada gesto, sabe? Inclusive, gratidão, Simone. Eu sinceramente, quando eu vi a Karen tomando água, eu falei, claro que nós vamos tomar no mesmo copo, porque a Simone vai lavar e vai ser o mesmo xícara. Mas não é, gente. Tchan. Vou levar pra casa. Amo. Cada uma tem a sua. Isso, sou grata. Quem ganha a sua caneca. Eu sou assim, uma pessoa muito grata a Deus, porque eu sei de onde, o que você falou, de onde Ele me tirou, né? De onde eu estive, o que aconteceu comigo, quem sou eu, né? Como eu fui, né? Como eu era e quem eu sou agora, né? E um dia eu comentei também, né, com as pessoas e falo aqui para vocês o seguinte: não parece, mas eu já vivi a depressão, eu já passei por luto, né, o luto da perda de um filho, fiquei bastante deprê na época, né, foi Deus que me cuidou. Mas você não chegou a tomar remédio, não? Eu cheguei a tomar remédio, eu tomei também aqueles remédios florais, né, que falavam florais de Bach. Mas assim, eu falo que tanta luta, tanto problema, já passei por divórcio, já passei, né, por traição, já passei então por luto de perda, né, tanto do meu filho, da pessoa que me criou. Eu me senti órfã, né, sem ninguém, porque a minha avó era meu tudo. Então eu tive muitas perdas, já passei por muitas coisas. E em meio a uma depressão, em meio, né, a tantas perdas, eu pensei em tirar minha vida, né? Hoje eu sorrio, hoje eu sou feliz, mas eu lembro quando veio a notícia da perda do Gabriel, do meu primeiro filho, eu olhei pela janela ali do Hospital Regional de Campo Grande e pensei, não tem saída. Mas Deus mostrou a saída, que tinha saída. Então, em algumas ocasiões, né, de depressão, assim, às vezes até creio que profunda, pensei, sabe? Cheguei a pensar, mas Deus é tão bom, tão generoso, que não permitiu. Eu lembro que eu tive depressão pós-parto, após, né, ao nascimento da Maria, e olhava ali para aquele serzinho, né, tão dependente. Falei, como que eu posso fazer isso? Não posso. E olhava para ela, e ela um bebê ali indefeso, e ela nem sabe, né, o quanto a presença dela foi importante. Deus me trouxe a vida novamente. E Deus usou minha filha, sabe, como instrumento. No início eu chorava muito pela perda do Gabriel, eu ia muito ao cemitério. Todo final de semana praticamente estava no cemitério ali chorando, né, pela morte. E aí quando veio ela, né, perdi o casamento, mas ganhei uma filha, e ela era meu tudo, né. Eu olhava ali e falava assim, não posso pensar nisso, jamais. E às vezes na tristeza e tal, eu lembro dela abraçando, assim, abrindo os braços e falava, mamãe, era uma criança, Deus já usava como instrumento de Deus na minha vida, do amor de Deus. Na época ela usava chupeta e ela falava assim, mamãe, toma. Ela mostrava assim a chupeta, tipo assim, é o meu consolo, eu vou dar o meu consolo para você. Então, é isso, Deus foi restaurando a minha sorte. Quando eu, de fato, né, cheguei até o Senhor, porque assim, nós somos muito cheios de orgulho, né? Cheio de, não, mas é o outro. O problema é o outro. É sempre o outro. Eu estou assim por causa do outro, eu faço isso por causa do outro, eu ajo dessa forma por causa do outro, é tudo o outro que é culpado, a outra isso, a outra pessoa e tal. E quando realmente eu me despi ali em Deus, sabe? Eu rasguei meu coração, né? Não simplesmente as vestes, mas rasguei o coração ali para Deus.
pedir perdão por todos os meus pecados, por todas as palavras torpes, por todos os pensamentos impuros, por toda a amarga que causei, porque a gente sabe, né? As pessoas nos conhecem, né? Sim. Elas sabem o que nós somos, quem somos, sabe um pouquinho, né? Na verdade, quem sabe mais sobre nós é Deus, né? Mas quando eu realmente me dispus a mudar, me dispus realmente a abrir o coração para Deus, falar, olha, eu sou ingrata, sou imatura, eu sou chata, sou, né, dessa forma. E quando eu rasguei, né, rasguei o meu coração, minha alma ali para o Senhor, Deus começou a me restaurar, começou a me resgatar. O amor de Deus, né, veio sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ser. E assim, tudo mudou. Tudo foi transformado. Tudo foi transformado. Que maravilha. Somos transformados, né, de dia em dia. De fé em fé, de glória em glória. E eu queria que você deixasse testemunho, né, gente? Eu já choro com a Zunilda. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, alguma palavra, algum versículo que realmente faz você prosseguir e caminhar. Que tem todo a ver com a sua vida, que tem todo sentido para você. E ela já deixou marcado. Na realidade, são vários versículos, né, gente? Foi difícil escolher, certo? Mas sempre tem aquele. Eu lembro aquela parte que fala ainda que a videira não floresça, é lindo, eu amo também. Mas essa eu falei pra Simone, né? Que tem tudo a ver comigo. E como eu não trouxe óculos, gente, ela vai ler pra nós. Que está lá em Filipenses, né? Filipenses. Isso, 4, do 11 ao 13. Diz assim, gente: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Glória a Deus, né? É isso mesmo. Quando a gente está na fartura, seja grato. Quando você está na escassez, seja grato. Como diz, né? Acho que um pensamento, uma mensagem, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Passa a tristeza, passa a angústia, passa tudo passa de ruim. Mas também o que é de bom também passa, porque a gente vai crescendo Sim. e amadurecendo. E se você viver só na abundância, você às vezes não aprende. Não aprende. Deus às vezes permite a escassez para que a gente possa aprender a valorizar, né, aquilo que Ele nos dá. Eu falo que é a maneira que Deus tem de tocar, né, gente, o nosso coração. De ministrar sobre a nossa vida. Às vezes são dores, eu falo que há dores que são necessárias na nossa vida, para que a gente se renda realmente a Deus, para que a gente mude o nosso olhar, para que o Senhor tenha liberdade de nos transformar, né? Sim, sim. Será que o pessoal ainda tá aí? Eu não vi mais nenhum olho, coraçãozinho. Vocês estão aí, gente? Mas tem ali, ó. Tem? Lá em cima, aparece lá. Tem gente, sim. Eu entendo que é uma beleza. Mas que bom, né, que o pessoal está aí, está nos acompanhando. Eu acredito que muita gente ainda vai assistir esse testemunho. Tô vendo o coração. Ó, aí, o coração, gente. dá um coração pra Zonilda, gente. Tem vida aí, gente. Tem vida aí, tem coração. Eu lembro que eu ouvia muitos louvores, e aí falando tem vida aí, eu lembrei da época, né, da minha conversão, que tinha um louvor que falava assim, tem fogo nos seus pés. E aí um dia eu estava ali numa roda ali, né, no momento de oração e tal, e de repente eu olhei para a irmã do lado e falei isso, eu tava tão assim, ela deu uma olhada, ela deu um susto. Quando eu falei, tem fogo nos seus pés. tem fogo nos seus pés. Tem mais alguma coisa que você quer me perguntar? Não, Zunilda, era o seu testemunho mesmo. Eu quero agradecer a sua vida. Você é uma mulher muito forte, né? Muito guerreira, passou por
por perdas, por luto, como você diz, né? Sim. E encontrou no Senhor essa alegria e hoje exerce a sua profissão, né? Sim. De professora com amor no Senhor. Com então eu certeza. quero dizer que o Senhor te abençoe, parabéns, se sinta parabenizada pelo seu dia, né? Uma Obrigada. profissão. Gente, a Zunilda representando aqui, quero parabenizar todas as professoras da nossa cidade e de outros lugares também, se sintam abraçadas aqui, representada pela Zunilda. Vocês exercem um papel importantíssimo na sociedade, né? Então que Deus abençoe a cada uma de vocês. E que assim como a Zunilda achou a força dela no Senhor, né? E essa alegria que fez com que as dores fossem muito menores do que a alegria dela de viver, que vocês também sejam tocadas pelo Senhor, né? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Quero agradecer, Zunilda. Muito obrigada. Muito lindo o seu testemunho. Espero, gente, que possa ter contribuído aí pro coração de vocês. Eu espero que tenha sido ministrado. Tem uma bolsinha aqui, gente. Tem algo aqui, gente. É assim, eu vejo os podcasts, as pessoas levam. Eu tava conversando com meu esposo, né, antes de vir. As pessoas levam aquele livro, levam algo, né, que elas escreveram, levam um mimo, né, pra pessoa, né, é host, né, que fala, pra pessoa que nos atende. E aí eu trouxe, claro, uma obra-prima feita por mim com a ajuda da Helena. Olha, pra quem já comeu, gente, é o famoso biscoito de nata que nós fazemos com todo amor e carinho, tá? Que lindeza. Deus ministra, né? Ministre o amor ainda mais sobre a sua vida, né? Através desse mimo, tá? É simples, mas eu sempre falo, é simples, mas é de coração. Mas é isso que é importante. E eu gostaria de saber se eu só posso orar? Podemos orar? Podemos orar. Vamos orar, gente. Esteja aí a oração, né? Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Simone. Obrigado, ó Deus, pela família dela. Obrigado porque o Senhor também tem restaurado a sorte dela. Sim. E que ela cada dia mais seja um instrumento nas tuas mãos, Pai. Um instrumento do Senhor através dos podcasts, através de mais vidas, mais pessoas que virão até aqui, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa cada dia mais, ó Pai, aprender em Ti. Ser essa pessoa especial, alegre, divertida, também com uma energia, Papai, excelente que vem de Ti. Que o Senhor realmente a encha com o Teu amor, com a Tua paz, que transborde, ó Pai, no coração dela a Tua presença, que é suave, que é verdadeira, ó Pai. Obrigada, Jesus, por mais este momento. E que toda a honra, toda a glória, todo o louvor desse podcast seja dado a Ti, somente a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E é para Ele mesmo, gente. Obrigada, quero agradecer, gente, a cada uma de vocês. Obrigada pela companhia. Que Deus abençoe. Que vocês tenham um excelente término, né, de semana. Que declaro que onde você colocar as plantas dos pés seja abençoado e tudo que você tocar prospere. Que vocês estejam aí comigo nessa caminhada, mesmo com os imprevistos, gente. Bora lá. Compartilha, bora gente. Lá, compartilha, me ajuda, manda coraçãozinho. Gente, eu quero fazer um pedido também para vocês, para encerrar aqui. Eu não consigo fazer as lives por conta... Eu não consigo fazer a live no mês de graça por conta dos seguidores. E eu não quero comprar seguidores. Eu acredito que Jesus vai enviar os seguidores. Então me ajuda aí, compartilha para sua família, para os seus amigos, né? Manda para alguém aí para ser abençoado também e tocado por essa palavra. Amém? Que Deus abençoe sua semana e obrigada por estar aqui conosco em mais um Mesa e Graça e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. Gente.